Olá, sou o professor André Fontinelli, falo aqui do QG do Enem. Hoje trouxe mais uma questão aí para a gente resolver no nosso programinha QG Resolve. O assunto da questão que eu escolhi dessa vez é função quadrática. Mais especificamente, a gente vai falar sobre vértice da parábola. É um problema de máximos e mínimos, é um assunto super cobrado aí nos mais diversos vestibulares. Vamos dar uma olhada no enunciado? Pode jogar aqui no slide, por favor. Tá lá, ó, uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto é dado por uma fórmula aí, tá vendo? V de x igual a 3x2 menos 12x. Dá uma marcada nessa fórmula aí. E o custo mensal da produção é dado por outra formulinha ali, ó. C de x igual a 5x2 menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo é igual a quanto? Então, antes da gente entrar no mérito aí da solução, pode voltar aqui rapidinho, por favor? Você viu que no final do enunciado, galera, tem a expressão lucro máximo? Pois bem, é muito legal quando em matemática o enunciado te dá uma dica de qual é o assunto do qual a questão trata. E quase sempre, na verdade, isso não vale para 100% das questões, mas quando a pergunta é sobre o valor máximo ou o valor mínimo de alguma grandeza, determine a área máxima, determine o lucro máximo, o prejuízo mínimo ou coisas desse tipo, existe uma chance enorme da questão estar relacionada com o vértice de alguma parábola. Isso porque, se você lembrar de como é o gráfico, né? Quando a parábola tem concavidade para cima, o vértice é um ponto de mínimo, ele é o ponto mais baixo da curva. E quando a parábola tem concavidade para baixo, o vértice é um ponto de máximo, ele é o ponto mais alto da curva. Então, se alguma grandeza estiver sendo medida em função de outra por uma parábola, por exemplo, aqui está quanto você vende, aqui quanto você lucra. Se for uma parábola, você deve ter como encontrar qual é aquele ponto lá onde o lucro é máximo, que é o caso aí dessa questão. Certo? Vamos voltar aqui para o slide então, por favor. Tem duas coisinhas para você observar, elas já estão marcadas aí, né? Tem uma fórmula que diz quanto você ganha quando você vende, isso aqui é a sua receita, certo? E outra fórmula que fala quanto você gasta, isso aqui é a sua despesa, quer dizer, você tem um custo para produzir e depois você tem um ganho ao vender. E aí a gente sabe, o próprio enunciado também ajudou, o seu lucro é medido pela diferença entre a receita e a despesa. Quer dizer, quanto você ganha menos quanto você gasta. Quanto entra menos quanto sai, certo? Então, se você colocar aí a sua receita, que é 3x2 menos 12x, e subtrair disso aí a despesa, que é 5x2 menos 40x menos 40, a conta aí dá o seguinte, ó, o lucro dá 3x2 com menos 5x2 dá menos 2x2. Esse menos 12x com menos 40x, né? Dá 40 menos 12, portanto 28, mais 28x. E esse menos 40 aqui dá mais 40. Quer dizer, essa é a sua função lucro. O gráfico disso daí é uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo, né? Então, o formato da figura é isso aqui. Quer dizer, bem esboço, tá? Aqui é x e aqui é o seu lucro. E aí a pergunta é a seguinte, ó. Deixa eu dar uma destacada também. Qual é o número de lotes mensais? Tá aqui, ó. Qual é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo? Tá? Uma dúvida muito comum, os alunos sempre têm, é nessas questões sobre vértice, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular o x do vértice ou eu tenho que calcular o y do vértice, né? E a resposta para isso aí é depende. Depende do que estiver sendo perguntado. Repara que nessa questão aí, nesse contexto, a pergunta foi: quantos lotes eu tenho que vender? Tá vendo? Lembra que o x é o número de lotes? Quantos lotes eu tenho que vender para que o lucro seja máximo? Mas não perguntaram qual é o valor do lucro. Então, o que a gente quer nessa questão aí é calcular o x do vértice, certo? Lembrando aí, ó, que as fórmulas são x do vértice igual a menos b sobre 2a e y do vértice igual a menos delta sobre 4a, na verdade é isso daqui que a gente está querendo calcular nessa questão, certo? Lá na fórmula, lembra que esses coeficientes que estão aqui no x do vértice e no y do vértice vêm de lá da fórmula original, né? Aqui o a é menos 2, o b é 28 e o c é 40, né? Então, fazendo as contas aí para a gente responder a questão,
Tá aqui lembrando as fórmulas, né? Ó. O x do vértice é o oposto do b, portanto, menos 28, sobre o dobro do a, o dobro de menos 2, que é menos 4. Essa conta aí dá 7, né? Então, a resposta aí, precisam ser vendidos 7 lotes para que essa empresa, para que essa indústria tenha o lucro máximo. Fechado? Pode voltar aqui para mim, por favor. Então, essa foi a minha questão, pessoal. Essa foi a minha dica. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de acompanhar as outras questões aí do QG Resolve, né? Todos os professores do QG do Enem estão gravando questões também. E, além disso, as nossas aulas lá no curso QG completo e no nosso curso intensivo. Tá ok? Um abraço e até a próxima.